Olá, estamos no 19º episódio do Podmaster, do Master Business aqui em Sorocaba. Hoje a gente tem a honra de receber uma médica integrativa, Miriam Ecker. Seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Com Jefferson Lunardon, Guilherme Guedes, para um papo muito interessante para diversos perfis de empresários e empresárias, que é um tema mais profundo do que apenas fazer negócios e ir atrás de resultados. Então a gente vai começar nosso bate-papo contando um pouquinho do dia a dia, de como que está esses atendimentos nessa medicina que a Miriam mescla bastante saúde corporal e saúde mental junto com o espiritual. E espero que seja de grande valia para todo mundo. Miriam, se você puder começar contando um pouquinho pra gente o contexto 2025. Depois a gente vem da história de trás para frente. Mas quais são os pontos mais importantes que hoje você tem atendido em medicina integrativa em Sorocaba ou online, que no perfil empresários tem mais sido a necessidade dessas pessoas se alinharem para ter uma qualidade de vida melhor? Bem, em primeiro lugar, eu agradeço o convite de estar aqui, agradeço estar falando com vocês, com o público. É uma honra sempre apresentar a saúde integrativa, porque ela não é muito bem entendida e compreendida pela maioria das pessoas, ainda não é um tipo de raciocínio a respeito da saúde que as pessoas trazem, né, como consciência. Então, falar sobre isso é sempre um tema que traz um lugar de desafio e, ao mesmo tempo, um lugar de abertura de visão. Então, eu primeiro já peço aqui a todos que estão nos escutando, a vocês, que se permitam abrir a visão sobre o que a gente vai trazer, que é uma forma diferente de ver a medicina, né? Eu gosto de trazer, antes de responder sua pergunta, eu gosto de trazer uma pergunta que é: quando você procura um médico? Não tá doente. Não tá ruim. Não quando tá morrendo, no caso do masculino. A maioria das pessoas vai ter essa resposta, quando eu tô doente, ou quando eu tô numa emergência, ou quando alguém da minha família tá passando mal. Mas é difícil a gente escutar alguém que vai responder: eu procuro um médico para prevenção, para construir saúde. Então eu costumo falar que eu sou uma médica que cuida da saúde e não da doença. Embora mesmo se a pessoa chegar doente, a gente vai olhar para a doença também. Mas o foco de todo o meu trabalho, 2025, desde quando eu comecei, né, eu tenho 15 anos de formada como médica, sempre foi a saúde integral, ou seja, do ser inteiro, de dentro para fora. Então, quando a gente fala de saúde integral, de medicina integrativa, a gente vai entender o contexto corporal, emocional, mental, espiritual. A gente vai entender o contexto desse indivíduo como um todo. Porque se eu, no meu relacionamento, não estou bem, estou brigando, ou estou fechada, ou não estou acessando as minhas questões emocionais, o que vai acontecer? O meu corpo vai somatizar aquilo dia após dia, porque as emoções reprimidas ou as emoções extremamente descontroladas, elas vão somatizar. O que é somatizar? Cristaliza, vai tornando denso, e o corpo, em algum momento, em alguma parte que ele tem mais fragilidade, ele vai demonstrar uma doença. Então, quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, de algum adoecimento físico, de uma doença autoimunológica, de uma doença do feminino, que é muito a minha área de trabalho, aí já respondendo a sua pergunta, a gente vai ter anos, a gente vai ter pelo menos 5, 10 anos de desenvolvimento até chegar nessa densidade que é o corpo físico. Então, quando as pessoas vão procurar o médico, que é quando estão doentes, elas já têm, antes disso, muito tempo de adoecimento acontecendo. E muito comum que esse adoecimento seja do ponto de vista emocional, né, da repressão emocional. Então, no contexto de 2025, o meu contexto ele fala muito dentro da parte de grupos a respeito do trabalho com mulheres. Então, eu atendo mulheres porque a mulher é quem acaba se abrindo um pouco mais para esses aspectos de entender o emocional, né? E o homem, ele acaba demorando um pouco mais de tempo, porque existe toda uma cultura já intrínseca do inconsciente coletivo, onde o homem tem que ser essa fortaleza, né? Ele dá conta de tudo, ele tem... Se o homem vai entrar nesse espaço emocional, ele pode se sentir muito fraco, frágil. Então, pelo próprio inconsciente, é mais natural que as mulheres busquem esse apoio num primeiro movimento, né? Então, desde que eu comecei a atuar como médica, o meu público sempre foi predominantemente feminino, né? A mulher olha mais para esses aspectos da saúde. Então, hoje, no contexto 2025, eu trabalho em grupos
dentro do contexto dos trabalhos do feminino. Então, adoecimentos do feminino, questões relacionadas aos desequilíbrios emocionais, doenças que vêm em decorrência disso, por exemplo, doenças autoimunes, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Um Hashimoto, tireoide de Hashimoto, a parte de Sjögren, lúpus, né, fibromialgia. A gente tem uma série de contextos que são bastante característicos do feminino. E o dado clássico do Brasil hoje, o Brasil ele lidera, né, os números de ansiedade e depressão, burnout, a gente estava falando um pouquinho já sobre isso, e acaba que a mulher sente bastante esse impacto e é quem começa geralmente a apresentar os primeiros sintomas. No individual, daí eu atendo tanto homens quanto mulheres, e aí são questões diversas, né? Os homens acabam procurando mais por um contexto da saúde física, a gente até estava falando um pouquinho sobre isso, né? É a área da nutrologia, então mudanças de hábitos, emagrecimento, pessoas que vêm para fazer seus exames, para avaliar a parte hormonal, para suplementar. Então eu tenho todo um programa de acompanhamento, onde a gente tem encontros periódicos para a gente estruturar cada estilo, cada hábito de rotina que é necessário para que aquela pessoa viva um estilo de vida preventiva, né? Então, às vezes, ela já está com sobrepeso, com obesidade, a gente vai trabalhar isso e, ao mesmo tempo, vai criar uma cultura interna de autocuidado para que aquela pessoa possa suplementar deficiências de vitaminas, para que ela possa ter uma rotina de treino e entender que isso é prioridade, isso é importância acima de qualquer outra coisa, esse autocuidado. Por quê? Se você não cuida de você, você pode até pensar que está tudo bem. Lá, né, na empresa, a gente está falando para empresários e às vezes isso é comum. Parece que tá tudo bem, mas uma hora o seu corpo vai mostrar, né? Se não tá tendo uma alimentação legal, se não tá tendo uma prática de atividade física, se não tá tendo momentos de silêncio, de respiração, de conexão com o corpo, uma hora ele vai gritar. Porque o corpo ele vai mostrando dia após dia. Começa com aquela dorzinha, aquela enxaquecazinha, aquela dificuldade de dormir, sabe? Então, dia após dia o corpo vai mostrando alguns sinais. Mas se a gente não escuta, né, e aí depois a gente vai até falar do livro, ele vai trazer um pouco desse tema, se a gente não escuta, em algum momento o corpo vai gritar. E aí ele vai gritar como? Trazendo algum adoecimento mais grave, mais sério. Ele aumenta o volume, eu costumo falar, né? Então, por que esperar que o corpo aumente tanto o volume a ponto de você quase ensurdecer e não fazer isso antes, com os pequenos sinais que o corpo vai direcionando? Então, o contexto de 2025 traz bastante essa pegada. Mas assim, eu percebo, pelo menos assim, no ambiente do Master que a gente vive, o contexto de empresários mesmo do dia a dia, eles esperam o corpo falar. Existe uma cultura, a maioria masculino realmente é mais demorado. A gente ainda fica fazendo exames periódicos e tudo mais. Não 100%, mas a maioria. A gente, depois que o infarto vem, um burnout chega, algumas síndromes e tudo mais, a gente vai começar a trabalhar os sintomas. Aí vem medicação, vem suplementações e tudo mais. Como que você conseguiria recomendar essa mudança de comportamento e de cultura da prevenção, especialmente para empresários homens, né? O que você acha que pode ser um estalo? Porque eu acho que o brasileiro ainda posterga e procrastina um pouco mais. Mas como que a gente poderia estimular que isso fosse mais presente na vida? Eu acho tão difícil, eu acho tão desafiador, porque a gente tem visto, assim, tá meio comum essa sobrecarga emocional. Mas eu percebo que é muito difícil você conseguir convencer de que vamos cuidar antes de acontecer. Tá no pós-30, pós-40, já comece a cuidar desse tipo de vertente da sua vida. Como que você estimula isso? É por isso que eu disse que é um desafio falar de saúde integral, porque realmente não é a cultura geral, né? Então, quando a gente traz essa ideia, eu sempre falo que o primeiro passo é mudar a forma de pensar, é mudar a cultura, é trazer uma nova visão, como eu pedi para vocês estarem abertos no início do podcast. Por quê? Porque a visão que a gente tem no Ocidente da medicina é que a medicina é para tratar doença com remédio. É ocidental Essa isso? é a visão ocidental, né? Se a gente vai para uma cultura oriental, a gente vê que desde pequenas as crianças já são ensinadas a meditar, já são ensinadas a importância de dar cuidado ao corpo, de dar descanso ao corpo.
Então, para quem, por exemplo, por isso que as viagens são muito transformadoras, né? Porque quando a gente vai viajar para um lugar como esse, a gente percebe um impacto e um choque cultural muito grande. Porque ali você vai, não tem como você fugir, você vai precisar parar, meditar e se abrir para uma nova visão. Então, como que é para mim a visão de como eu posso fazer um primeiro passo para gerar essa mudança? Do mesmo jeito que você é um empresário e tem que tomar decisões, muitas vezes assim, ali no corre da empresa, você como empresário precisa tomar essas decisões, é tomar uma decisão em relação a você mesmo. Sim. Eu acho que ninguém melhor do que o empresário para entender o que é precisar tomar decisões, né? Às vezes as decisões nem sempre vão ser as decisões confortáveis, leves, vão ser decisões difíceis. Sim. Essa talvez seja uma decisão desafiadora, mas colocar-se na prioridade, na sua agenda, vai precisar ser a primeira decisão que você toma em relação a construir um estado de vida e saúde integral. Jefferson e Guilherme, eles já tomaram algumas decisões. Porque cada hora que ela responde sua pergunta, é uns 5 tapas na minha cara, velho. Não, mas olha, Presta atenção que você vai perguntar vocês agora. dois já fazem um tratamento de nutrição. Sim. Então, mas eles esperaram chegar aos 40. Vocês não fazem isso há muito tempo. Eu, como sou ex-atleta, eu faço isso a vida inteira, né? Eu sempre tive. Ele chama empresário diferenciado. É que depois dos 40, a gente tem a necessidade Sim. realmente por uma questão de eu acho que até de performance profissional. Então, mas vocês não tiveram picos de problemas pra começar a cuidar de nutrição? Não, eu não. Eu vou dividir então agora, velho. Fica à vontade. Então, eu tô como 30 anos empreendendo, né? Tô com 49, então vamos colocar desde os 19, mas minto, desde os 14 eu comecei a querer empreender. Então eu tive com 14 anos de idade a primeira crise renal, onde meu pai me levou para o hospital. Eu lembro perfeitamente, ainda roubaram o carro do meu pai no hospital. Então essa foi minha primeira crise. E depois que eu virei empresário, eu continuei tendo crises trimestralmente, semestralmente eu tinha crise renal, de ter muita pedra renal. E eu vinha tendo isso sempre e tal. E há 12 anos atrás eu fui fazer um curso, né, em Limeira, que eu já falei 1 milhão de vezes aqui. E nesse curso eu entendi um pouco sobre mim, né? Essa pessoa me cutucava muito, me dava muito feedback e tal. E aí eu tava num momento de crise renal lá dentro. E aí ela comentou comigo que essas crises renais que eu tinha é por problemas que eu venho carregando ao longo da minha vida, da infância, né? E aí para mim quebrar isso foi bem complicado. Mas aí eu fui entendendo um pouco mais sobre a minha vida. E aí que eu quero dividir contigo o seguinte: você comentou que existe, o corpo grita e que as pessoas não procuram uma ajuda médica para se prevenir, para que não aconteça o que aconteceu comigo faz 10 anos que eu melhorei. Ainda tenho, mas tipo, demora 2, 3, 4 anos e a dor não é mais intensa igual era antes, é muito pequenininho e eu acabo expelindo. Mas eu tinha crise de operar. Eu fiz, ao longo da minha vida, cirurgia umas 4 vezes já. Então, assim, eu sofri muito. Só que daí eu comecei a entender. Aí vem a minha pergunta. Os empresários vêm sofrendo muito com isso. E dentro dessa patologia, dentro da medicina, e dentro do que você entrega para as pessoas, para que elas não tenham isso, se você tivesse me visto antes, dentro dessa conotação, isso tem tudo a ver, né? Porque falam que vem de dentro, né? Do estômago, não sei. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, porque muita gente deve sofrer com muita coisa. Eu tô falando de crise renal, mas um exemplo, a minha esposa tá com tendinite no pé, a fascite plantar que fala, há 1 ano, não sara. Também tem a ver com isso, né? Sim. Enxaqueca, ela também tem muita enxaqueca. Melhorou, depois começou a fazer a quitação, parte de cavalo. Mas então, tudo isso tem a ver, né? E o que os empresários podem fazer para que isso melhore, para que isso não ocorra, ou que seja menos? A gente já entra agora no tema do meu livro, né? Esse foi um livro que foi lançado. Deixa eu te ajudar aqui a Foi um livro que mostrar. foi lançado. Inclusive eu comprei, viu? Vou ler. Eu também comprei. Lançado nesse ano, que ele chama Não Seja Refém dos Seus Sintomas. Na verdade, foi no ano passado.
E esse é um livro que eu sou coautora. Eu trago um capítulo que fala a respeito do feminino e a garganta. O meu tema fala muito sobre a garganta, trazendo já o link com o que você traz no rim, né? Cada órgão, ele tem uma informação específica que codifica. O corpo, ele tem códigos. Então, cada órgão tem uma informação que codifica uma direção para você. Então, se você, na sua história, por exemplo, é o rim. Então, quando a gente entra nos aspectos do rim, o rim é um órgão ancestral. Ele é um órgão muito forte para o corpo. Ele traz muitas informações que provavelmente, né, se a gente for entrar a fundo, não vou fazer isso agora, mas se a gente for entrar a fundo na sua história para entender o que esse rim está querendo contar, ele vai trazer pra gente algumas histórias, ainda mais se você começou aos 14 anos, é um jovem ainda, né? Então, provavelmente você pode trazer algumas histórias que vêm dos que vieram antes de você. E que o seu corpo, através do DNA que você recebeu, 50% do pai, 50% da mãe, você já traz essas informações no próprio corpo dessa criança que está sendo formada. Quando a gente fala de ciência do início da vida, que tem um pouco a ver com a minha área, mas é um tema mais profundo, a gente entende tudo o que vai acontecer no útero quando a gente está sendo gestado e que aquelas informações que vêm ou da nossa ancestralidade, pai e mãe e os que vieram antes deles, e as informações que a gente viveu na nossa primeira infância vão gerar códigos no corpo, traumas, informações de bloqueios, estagnações, que durante a vida adulta a gente vai reverberar de forma cíclica. Então, ciclicamente, a gente vai passar por esses momentos de crises, uma crise renal, uma crise na garganta, como é o tema do meu capítulo. Ali vai falar sobre hipertensão, vai falar sobre vários sintomas que codificam uma informação. Cada órgão traz essa direção. Quando você lê um livro como esse e começa a entender o código do corpo, como o corpo se comunica, você já tem uma ferramenta prática para você liberar essa consciência, na verdade, essa inconsciência do que o seu corpo está te comunicando. Então, por exemplo, a partir do momento em que você entende que o rim, ele traz uma força ancestral, que o rim está muito conectado à parte circulatória do corpo, você entende que, peraí, se o meu rim está tendo crise, isso vai impactar em alguma coisa relacionada à circulação, seja a circulação do próprio corpo, e aí isso vai implicar, às vezes, retenção de líquidos, questões que o corpo tem de estagnação, de estase. Isso vai implicar também na circulação da sua própria vida, dos negócios, da energia relacional, enfim. Tudo isso vai te trazer um tema de reflexão para um aspecto do físico e um aspecto do que está além do físico. É um tema mais complexo que você entrou, mais profundo, mas, em resumo, o corpo está te comunicando uma coisa através desse órgão. No caso da garganta, e aí a enxaqueca, vou trazer um exemplo de enxaqueca que fica mais fácil de compreender. Um caso clínico meu. Ela tinha enxaqueca há 20 anos. E ela tinha enxaqueca, por exemplo, 2, 3 vezes na semana. A enxaqueca só passava com remédios de enxaqueca, que são remédios mais fortes do que dipirona, esses analgésicos comuns. E ela, quando a gente foi acessar dentro de uma sessão terapêutica de desbloqueio de traumas, né, que é uma das minhas especialidades, trazendo um pouco desse conhecimento da biologia, da conexão emocional com a biologia, o que a gente entendeu? Que o pai dela tinha falecido há 20 anos e ela nunca tinha vivido o luto do pai. Então, tinha 20 anos que o pai faleceu e ela, como a forte da família, precisou cuidar do administrativo do falecimento, precisou assumir a responsabilidade para a mãe não sucumbir, né? Então, ela assumiu aquilo, jovem, e ela nunca pôde chorar por conta da morte do pai. Ela nunca pôde entrar e viver aquele luto. Nunca se permitiu, Nunca né? se permitiu. Poderia. Pôde que eu digo, na consciência dela, ela não se permitia fazer isso. Ou falta de tempo, a falta de prioridade, enfim, N coisas que vão surgindo e que a gente traz como justificativas racionais para não fazer aquilo, para não entrar no aspecto emocional. E aí o que aconteceu? Durante 20 anos o corpo dela chamava com dor de cabeça, um alerta, né, enxaqueca. Eles têm alguma coisa errada nessa cabeça. E aí, quando ela entendeu que o gatilho da enxaqueca era não ter acessado o emocional dela, através daquele luto que se apresentou lá atrás, a gente liberou, ela chorou, ela entendeu, ela liberou aquilo, e a enxaqueca dela passou a ser, sei lá, 1 vez, 2 no mês, onde ela usava uma dipirona, e a dipirona já resolvia.
Num segundo atendimento, a gente entrou de novo no tema da enxaqueca. E aí veio um outro luto que ela passou, mas que ela não vivenciou também, que foi relacionado a um câncer de mama que ela teve. E aí, quando a gente entendeu esse motivo desse luto, a enxaqueca dela passou por completo. Então, em 2 sessões, onde a gente aprofundou no estado emocional dela e nos lutos não vividos e não processados, não dá tempo, sabe a história de não dar tempo para entender o luto, processar o que aquilo gera em você emocionalmente falando? Quando a gente entendeu isso, a enxaqueca pôde ir embora, porque a enxaqueca estava a serviço de mostrar para ela que algo mais profundo estava acontecendo ali. E geralmente na vida dos empresários, eu vejo, pode ser um viés de visão meu, mas o que eu vejo, né, na minha prática é que os aspectos relacionais é que vão trazer mais impacto nesse aspecto que eu estou trazendo do emocional. Então, como a prioridade acaba sendo muito a empresa, e a gente teve um movimento lá no Master onde eu trouxe um pouco dessa reflexão, porque quando eu perguntava para o Master, né, qual o problema? Era a pergunta, qual o problema que você está passando? Eles tinham bastante dificuldade de falar qual o problema que eles estavam passando. Eles diziam, meu funcionário está passando por esse problema de saúde, a empresa está passando por... Mas aqui a gente quer saber o que você, como pessoa, como humano, está passando. Nós empresários, eu vou falar por mim, mas eu convivo com empresários diariamente, né? Sem querer te cortando, mas só para dar sequência nisso. A maioria não se permite. Não se permite. A vida inteira ele carregou tudo nas costas, né? Eu sei porque eu passei por um processo de imersão muito grande também, fiz regressão. Que legal. Então, assim, a gente só entende quando a gente vive. Então, muitas pessoas vão estar escutando a gente, principalmente você aqui hoje, e elas precisam estar com a xícara vazia para poder entender, pô, eu preciso me permitir a passar por um processo desse para me entender se isso vai funcionar para mim ou não. Mas na maioria, principalmente os homens, né? Que ela fala dos homens, e ela tem razão. As mulheres se permitem mais. Se permitem mais. Os homens, e não é num lugar de fazer dissensão aqui, porque para mim a integração é o caminho sempre. Sim, sempre. Mas um lugar do que é o dado mesmo, Acho né? que é Biologicamente, exatamente. Porque os homens sempre, né, desde da infância, é o homem da casa, é ele que cuida, né? Ele que quer ser o paizão depois para substituir o pai, e assim vai. E realmente isso é verdade. E foi uma reflexão que eu trouxe para os Masters naquela roda, e alguns até choraram. Eu me senti muito honrada, sabe? De ver os homens chorando ali na mesa do Master. Foi. Eu me senti muito honrada. E me emociona de novo. Eu agradeci, porque uma das minhas missões é trazer o toque do feminino, seja para homens ou seja para mulheres. Todos nós temos a energia feminina, que é gentil, que é sutil, que é amorosa. Mas no corre do dia e nessa pressão frenética que a gente fica de fazer tudo rápido, de resolver tudo, e principalmente para os homens com essa carga de não permissão de acessar esse lugar vulnerável, o que acontece? A gente não dá espaço para esse feminino leve, doce e gentil. E aí isso é o que vai impactar nos relacionamentos. Porque eu costumo conversar com homens e eles trazerem assim, mas eu não consigo entender como ela, né, nunca falou sobre isso comigo. Eu não consigo entender como é... Mas peraí, você sente isso às vezes quando vão para uma sessão de terapia de casal, alguma coisa. Mas peraí, eu não sabia que você sentia isso. Porque ela também nunca se permitiu comunicar aquilo, porque ela tem também as dores dela com o masculino, né? E eu tive problema também com o meu relacionamento no começo. Eu queria que a minha esposa fosse igual eu, né? Então eu queria separar. Não serve pra mim. E aí eu não entendia, eu magoava, eu fazia ela chorar, ela não respondia e eu não me importava. Até que um dia caiu a ficha pra mim, nunca ela vai ser igual a você. Ela tem a essência dela. Você tem que respeitar a essência dela. E automaticamente eu bloqueei isso, né? Eu aprendi que isso não era uma verdade para mim, muito menos para ela. E a partir daquele momento nunca mais eu falei o que eu falava, eu nunca mais falei que ia embora, nunca mais falei que ia separar. E a gente vem vivendo o nosso relacionamento perfeitamente, um entendendo o outro. Mas isso, na maioria dos empresários, não acontece, porque mistura tudo. Mistura empresa, mistura você família. tem um viés que é mais difícil, você trabalha com ela, né, Gê? Trabalho, mas, poxa, pra mim ela é tudo, porque foi ela que
Foi ela que impactou na empresa. Eu falei isso para você ontem, né? Eu não me sentia daquela forma e através dela eu me senti. Porque é ela que cuida, né, da parte financeira, né? Uhum. E então, puxa vida, tudo que eu tenho, né, tudo que nós conquistamos juntos foi graças a ela também. Olha Então, o quão essencial é vocês estarem bem um com o outro. sim, Para a sim. empresa. Mas o empresário, a pessoa, o ser humano, o homem, ele precisa entender isso. Uhum. Mas para entender isso, tem que fazer o que eu fiz, porque eu falo para todo mundo, eu fiz um curso que foi o que me salvou, entendeu? Foi o que me trouxe para a realidade. Você não deve ir por esse caminho, porque a maioria das pessoas é igual um cavalo, quando coloca aquele tapume. A direção é só ali. Uhum. Ele é automático, esquece, né? Vai ele indo, esquece da direita e da esquerda, né? Que tem outro caminho. E eles abriram isso para mim ter Exato. outro caminho. Aí eu formei um outro caminho. E esse caminho foi maravilhoso, né? Esse E isso termo- através de vocês. Então, esse termo integrativa é exatamente É, isso, foi- né? Não só na medicina, mas sobretudo. O Master, ele já é muito mais integrativo do que os demais grupos de negócios, eu já vejo. Essa visão integrativa sobre sermos complementares, ela tira o machismo e o extremo feminismo de algo que gera conflito. E eu acredito que eu também tenho. Nós temos, né, uma energia masculina, às vezes, um pouco excedida, né? Porque a gente quer dar conta também de algumas coisas. Mas a gente percebe o quanto o sucesso, ele vem dessa integração. Jefferson não teria a JR Farms onde está, sem a energia feminina ao lado. Se fosse 2 Jeffersons, iam se matar, né? É muito comercial junto, querendo... Morrer antes de infarto. É Exatamente. porque, na verdade, quando a gente entende a vida, eu sempre trago essa reflexão, e aí me perdoa se você vai ficar com mais um pouquinho de calor, né? Mas qual seria o objetivo central da vida se não sermos quem a gente realmente é? Ser quem você é. Permitir que o outro, no caso, o exemplo, a sua esposa, né? Ou o funcionário, seja quem ele é. Foi o que foi falado ontem, né? Porque a Amanda nós trouxe pra estamos gente. aqui para ser quem a gente é. Qualquer outra coisa que demande, além disso, por trabalhoso. exemplo, ser empresária, ser funcionário, ser esposa, tudo isso deriva do meu eu. E o meu eu é o quê? Quando a gente abre, você deve ter feito algum curso na área de PNL, de coaching, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente traz a PNL aqui na mesa, a gente vai trazer uma das ferramentas centrais que eu começo todo o trabalho, que é a roda da vida. E a roda da vida, ela tem o quê? Ela não é só a empresa, a parte financeira. Ela é a parte financeira, ela é a parte espiritual, social, saúde física, saúde emocional, relacionamento, religiosidade, contribuição social. Então, todos esses aspectos compõem o eu. Se eu olho somente para um aspecto, né, e aí tem muitas rodas da vida que a gente vê, que, por exemplo, dos empresários, é bem comum a gente ver o financeiro ótimo, o profissional ótimo, mas olha lá a parte da família. Espiritual zero. Espiritual zero. Despriorizou. Contribuição. E aí a roda não vai girar, ou seja, não vai ter um equilíbrio, porque o ser humano, ele é integral. Então, e olha só, o problemaço que a gente tem nos dias atuais. A gente tem uma mídia social absurdamente vendendo o contrário disso. A gente tem cases de sucesso de bilionários com uma roda da vida completamente conturbada, com falas extremamente agressivas e com um bolso cheio de dinheiro. Então, eu costumo, não julgando, mas eu gosto de dar alguns exemplos também quando eu falo desse equilíbrio, né? Da parte de comunicação, quando eu vou falar de comunicação. Que tem que ter muita cautela quando a gente fala sobre o que a gente quer da vida, o que a gente veio fazer na Terra. Vamos dar exemplo de Steve Jobs. Ele morreu aos 50 e poucos anos de um câncer. Pâncreas. Que deve ter uma lógica absurda. Com certeza. Esse acúmulo. Extremamente bilionário, extremamente inteligente, com uma missão incrível de transformar tecnologicamente o mundo. A qual preço que a gente está pagando para ter esse tipo de sucesso financeiro e de um ego sobre ser reconhecido na Terra? Olha o legado que eu estou deixando. Então, é interessante fazer esse paralelo do para onde a gente está indo e que preço que a gente está pagando. Porque o empresário... também. Isso! O caminho vai compensar você faturar realmente 1 bilhão ao ano, independente das formas. Seja vendendo creme no digital ou fazendo Foi o que a tecnologia. Miriam falou, né? Tem que ter o equilíbrio disso tudo.
Dá pra você ficar rico com equilíbrio. Eu sempre penso isso, é maravilhoso ser rico e eu estou, né, construindo a minha vida para ser cada vez mais rica e milionária. No entanto, se isso tá como prioridade exclusiva, Tá né, errado. assim como também, se a espiritualidade só tiver como prioridade exclusiva, você não vai Você não ter a vai dar conta. matéria Você não vai funcionando. ter matéria. Isso. Então, nunca é sobre exclusão, é sempre sobre integração. E quando a gente traz a integração, a gente vai voltar lá na primeira pergunta, qual é a decisão? Eu vou precisar tomar uma decisão do que é verdadeiramente sucesso para mim, eu vou precisar ter essa clareza, né? Um querido amigo que tem um podcast que chama Sucesso Consciente, ele me perguntou recentemente, o que é sucesso para você? É uma pergunta que o Jefferson faz. É a sua pergunta final, na verdade. Dá sua vez. Eu sou assim. Esses spoilers. É bem comum que eu seja assim. Corta Aconteceu o com roteiro ele, da inclusive. pessoa. Que a gente tava conversando e eu falei assim, não, o que é o que é sucesso? Aí ele, minha amiga, você cortou a minha pergunta de ênfase final. Eu falei, tá tudo certo, costuma ser assim. Mas pra mim o sucesso é ser eu. É ser eu na minha integralidade. Quando eu sou eu transbordo em todas as esferas do meu ser. Por isso que é leve. Porque é a mangueira dando manga. É a goiabeira dando goiaba. Essa sempre foi uma metáfora que eu, sei lá, criei desde pequena, sabe? E trago, e um amigo meu sempre fala, amiga, quando eu lembro de você, é a história da mangueira dando manga e da goiabeira dando goiaba. Porque a mangueira para dar manga, ela não faz força. Ela veio para dar manga. E por que às vezes a gente fica na história de ir em busca do milhão, ir em busca do dinheiro e entra no burnout? Porque o burnout vai vir desse lugar. De quando eu tô demais me dedicando na chave do financeiro, do profissional, mas eu tô esquecendo do meu relacional. Eu tô esquecendo da minha família. Eu não consigo me comunicar com os meus filhos. Os meus filhos não conseguem me ver presente em casa. Eu não consigo ter um momento de pausa para me conectar com a minha espiritualidade. Tudo isso Eu que não você consigo. fala, você entrega pra pessoa que Com vai... certeza. Quanto tempo você acha que... já vou entrar na parte profissional sua. Quanto tempo uma pessoa, um empresário, ele tem para fazer uma consulta contigo? Quanto tempo você acha que a pessoa precisa? Ou não tem tempo? É Não tem indeterminado. tempo. Depende muito do foco da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que chega somente para fazer um acompanhamento de nutrologia, ela quer passar uma consulta, fazer exames, ver como que tá e fazer uma prescrição de Fala, "Você implementação. pode marcar uma para mim." Já leva os dois, na verdade, num pacote. Vamos lá. E daí? Então, ela quer só a parte prática da nutrologia. Hum. A gente vai ter ali 2, 3 atendimentos, 4, já vai alinhar bem a parte da Criar alimentação, do treino, da implementação de novas rotinas e hábitos. Perfeito, o foco dela é esse. Eu super respeito o foco da pessoa, né? Então, é isso. Uma pessoa que já vem e ela entende, por exemplo, tem pessoas que elas me buscam porque elas veem que eu sou o que eu falo, né? Então, o que eu ensino, eu tô fazendo o tempo inteiro. Elas olham para aquilo, elas veem que faz sentido e elas falam, Miriam, eu quero caminhar do seu lado. Quero estar junto com você. Legal, vamos ver qual forma a gente pode fazer isso. Pode ser através da minha comunidade, aí é só para mulheres, né? Os grupos são para mulheres. Então, nesse caso, tá? Na comunidade. Por enquanto, mas tem uma novidade que eu não sei se eu já trago aqui, depois eu vou chegar no final. Mas eu acho que eu vou trazer, porque faz sentido. Eu tava pensando muito sobre ela. Eu acordei com ela hoje, inclusive, no meu campo mental, que eu acordo assim, com inspirações. E hoje foi um dia que eu acordei com muita. E é uma inspiração de um master, inclusive. O meu master, né? Mas eu vou falar no final dele. Então, se a mulher chega, ela pode chegar e entrar para a minha comunidade feminina, que chama Consciência Fértil, que é para trabalhar a fertilidade feminina em todos os aspectos, seja o aspecto de novas versões de si mesma, que muitas mulheres precisam e não sabem como fazer, né? Seja o aspecto de uma fertilidade de um projeto, de uma empresa, ou a fertilidade de filhos mesmo, né? Já ajudei muitas mulheres que receberam diagnóstico de menopausa precoce, diagnóstico de que não poderiam engravidar, engravidando com seus 42 anos, de forma natural, por exemplo. Então, ela pode chegar através desse canal, no grupo. Ou a mentoria, que aí a minha mentoria, ela chama Você de Corpo e Alma. Porque o meu método de trabalho que eu criei, ele se chama Medicina de Corpo e Alma. Tem muito objetivo de integrar essas partes. O corpo físico e a alma, que é esse estado mais sutil, onde a gente tem essas inspirações, onde está o nosso emocional. Então, ela pode vir para a mentoria. E agora, o que está surgindo, que ainda está no forninho, mas o que eu já abro, porque você já abriu aqui, essa semana começou a vir para mim a possibilidade de criar um grupo master, né? Onde essas pessoas que já passaram pela esteira, elas queiram, ou pessoas que já estão também no momento mais de vida de se conectar com a sua espiritualidade e que queiram um direcionamento para isso, né? Que queiram ter trocas com outros
empresários, com outras pessoas que estão no mesmo nível de consciência, que a gente possa ter esse grupo para fazer encontros presenciais, que aí é onde eu quero trazer o Enneagrama como base. O Enneagrama é uma das filosofias de trabalho que eu trago, e eu trabalho bastante a espiritualidade através dele. E eu quero trazer também outros conhecimentos relacionados à espiritualidade. Então, esse Master ele vai ser aberto para homens e para mulheres. Legal. Começa a misturar? Isso, porque aí eu já entendo que esse grupo já tem o masculino e o feminino integrado dentro de si de alguma forma. Pode precisar de ajustes, né? Mas ele está ali justamente para fazer esses ajustes. Porque o masculino e o feminino estão dentro da gente. Mas por que no primeiro movimento eu faço para mulheres? Porque a minha energia de trabalho, ela é feminina. E as mulheres se abrem mais, né? E se eu coloco um homem neste grupo, as mulheres acabam se retraindo. Então eu faço só para mulheres porque é o meu propósito de trabalho. Mas eu também tenho capacidade para trabalhar com homens, trabalho com empresários, acompanho empresários, eu sou boa nisso, inclusive. Eu vejo resultados, eu vejo o quanto eles se entregam para o processo. O homem tem essa característica de ser mais prático, né, na execução. Então, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele vai, ele faz, ele executa. E os resultados são bem mais rápidos e bem interessantes. Então, eu vejo que esse grupo, ele integra os dois lados. Porque o masculino e o feminino já estão integrados, né? Em alguma hipótese, você prescreve remédios? Sim. Por exemplo, a pessoa chega... Já tive um caso de pessoas que chegaram com depressão, ou teve um caso que eu trago até no meu livro, que eu vou trazer para o próximo semestre, que ela chegou carregada pela mãe. Depressão, estado de depressão completo, assim. E a gente iniciou com antidepressivo para que ela saísse do fundo do poço, mas eu sempre faço é como se fosse um combinado, sabe a história do acordo, do contrato? A gente contrata desde o início que a pessoa, ela vai continuar. Fique bom, fique ruim, ela vai continuar até a gente sair do remédio. Então, a gente começa com o remédio, eu coloco um prazo, vamos supor, 2, 3 meses. Durante esses 2, 3 meses, a gente vai trabalhar os aspectos dos conflitos emocionais que estão gerando essa depressão. E depois desses 3 meses, nós vamos começar o desmame. E a gente faz esse acordo. Então, eu não só passo um remédio para a pessoa ficar com ele a perder de vista e tornar aquilo um hábito. Eu passo um remédio para ela entender que ela vai ter uma muleta, um suporte inicial para ela voltar a andar. Mas que em paralelo a gente está indo na causa. Esse livro traz a causa. A minha visão de trabalho sempre foi buscar causa. Qual é a causa raiz do adoecimento? Então, a partir do momento que a gente entende a causa, a gente vai liberando os processos somatizados no corpo, de forma que o corpo vai recuperando a sua energia vital, porque o corpo é um produtor natural de energia vital. Então, existe técnica para a gente desbloquear essa estagnação, essa repressão, esse cansaço, exaustão, que é como a maioria das pessoas chegam. E a partir do momento em que o corpo volta a ter capacidade de produzir essa energia natural, ele volta a viver com vitalidade. Eu acordo às 4h30, 5 horas da manhã, não tem dia, qualquer dia. Mesmo quando eu tento dormir até mais tarde, eu não consigo, é no máximo até 7 horas. Por quê? O meu corpo tem horário para acordar, ele acorda com a natureza. Ele tem hábitos diários, então eu escolho estar na minha prioridade. Eu tenho, de manhã, o tempo é para mim. E ainda assim, eu recebo todo mundo que chega no meu Instagram com um áudio pessoal. Teve até um colega nosso que falou ontem, eu fiquei chocado, porque eu cheguei no seu Instagram, recebi um áudio seu. É você mesmo, não é robô? Eu falei, sou eu mesma. Por quê? Eu fui construindo o meu estilo de vida de forma que eu pudesse trabalhar somente com quem realmente quer mudar de vida, com quem realmente acredita no que eu faço, de forma que hoje eu tenho um tempo dedicado a mim, um tempo dedicado a estas pessoas, onde eu entrego o meu melhor, e a partir daí eu consigo manter, né, o meu estado de ser e o meu estado de transbordar através do meu trabalho. Precisa ser congruente, né? Exato. Deixa eu te perguntar, um empresário, por exemplo, que ele faz uma gestão de equipe, aí eu trazendo um pouco para minha área, né? Tentando tomar um pouco menos de tapa na cara aqui, porque até agora você só... Fica à vontade. A gente vive hoje, e eu tenho visto na minha rotina, muitas discussões processuais sobre doenças do cérebro dos funcionários, né? Seja burnout, seja ansiedade e tal. Como que você acha que nós, empresários, devemos agir no sentido de tentar resolver isso na causa para que realmente a nossa equipe não fique doente? E se existe como se fosse um start ali que você enxergue naquele cara, puta, aquele cara tá precisando de ajuda, existe uma característica de
física que a gente consiga Detectar. identificar essa doença, entendeu? Porque é uma discussão que eu tenho visto constantemente nos processos e cada vez mais tem advogados e tribunais discutindo situações médicas, né? Perfeito. E é assustador pra gente, né? Sim, eu acho que é um dado importante da gente trazer para os empresários, né? Para estarem já alertas e terem uma visão de como atuar em situações como essa. Então, vou responder a primeira pergunta, depois a segunda, que são os sinais, né? Então, a primeira, eu sempre vejo assim, minha forma de raciocínio hoje é como eu posso respirar e otimizar o meu tempo de raciocínio e de ações através desse lugar de presença. O que é a presença? A presença é o meu eu, mente, coração e corpo alinhados no mesmo lugar. É comum que os empresários, e não só os empresários, as pessoas de uma forma geral, estejam muito com a cabeça no futuro, ansiosas, com as emoções fechadas lá, guardadas lá no passado, e esse desalinhamento corpo, mente e coração gera esse estado de não saber o que fazer, falta de direção, né? E a empresa vai pipocar isso. A empresa vai ser o espelho que vai te mostrar, os funcionários doentes vão ser o espelho que vão te mostrar o seu desalinhamento, porque a empresa, ela tem um propósito. Então, como o empresário pode perceber isso? O primeiro é o empresário entender o propósito da empresa. A empresa é como se fosse um filho do empresário. Então, o primeiro eu preciso entender quem eu sou, se eu tô bem, estar bem, né? Por isso que a gente até falou sobre treinamentos e propostas que tragam para o empresário essa abertura de visão, por causa da origem. O empresário é a origem da empresa. Sim. Sempre o raciocínio, essa respiração que eu trago é como eu posso otimizar essa pergunta, né? Essa resposta dessa pergunta. Então, eu respiro, eu percebo aonde o empresário mais vai poder atuar, dentro de si mesmo. Porque se ele alinha a si mesmo, ele vai alinhar a empresa de forma automática e energética. É um primeiro passo. Ele vai ter mais clareza e vai conseguir enxergar melhor as necessidades dos funcionários. Porque ele não vai estar naquela coisa meio louca e frenética de apagar incêndio. Ele vai conseguir estar centrado para enxergar os funcionários. E aí, quando ele enxergar os funcionários, né? O que ele vai fazer? Ele vai começar a perceber os sinais que eu vou trazer. Mas não adianta a gente falar dos sinais se o empresário não tem esse tempo de enxergar, né? Então, quais vão ser os sinais? Sinais de exaustão. É o clássico quando a gente fala de burnout. É o clássico que a maioria das pessoas chegam para mim. Exaustão. Eu tô exausta. Para de apontar pros outros. Né? Então, a exaustão é uma das características centrais. E esse cansaço, que às vezes é um cansaço físico, o emocional nem entra, porque ele tá totalmente fechado, o coração tá fechado. Mas ele consegue perceber no mental e ele consegue perceber no físico, às vezes. Depende muito da constituição. A gente abre assunto porque não termina mais, né? Se a gente for entrar nesse aspecto. Mas depende da constituição. Tem pessoas que são mais corporais. A energia dela é mais corpórea. Então, elas sustentam mais o corporificar, sabe? Elas sentem menos a demanda no corpo. Você vai enxergar mais fisicamente do que qualquer outra coisa. Tem pessoas que são mais mentais. Então, elas vão ver através mais da mente, né? Cada um vai ver de forma diferente. Mas é comum que os empresários percebam mais na mente e no corpo. Porque o emocional tá fechado. Alguns vão acabar chegando no emocional, né? Principalmente as mulheres, que é onde pega mais, né? E aí o que acontece? A exaustão é um dos sinais clássicos, esse cansaço, sensação de impotência. Sabe como parece que você já fez e tá sempre enxugando gelo? Enxugando gelo. E aí dá aquele cansaço, um negócio, pra onde eu tô indo? A história da Alice, né? Você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. E você tá tentando pegar um caminho aqui, outro caminho ali, mas você não sabe pra onde tá indo. Cadê o propósito da empresa? Tá claro isso? Sabe? Às vezes as pessoas fundam empresas, a empresa cumpriu o seu propósito, mas elas não têm coragem de encerrar aquela empresa, aquele ciclo. E começar um novo ciclo que já está se apresentando. Vai entrar em burnout. Porque a vida é cíclica. A minha empresa já passou por diversos estágios. Eu comecei como médica que atendia consultório. Fazia o quê? Medicina integrativa. Na verdade, antes eu comecei atendendo em unidade de saúde. Aquele médico clássico que eu nunca aceitei ser.
15 minutos de conversa. Nunca Próximo. aceitei isso. Isso nunca fez lógica pra mim, porque desde pequena, a gente não trouxe uma história, mas só trazendo um relance aqui. E aí eu entro num estado que é emocionante pra mim, que desde os 7 anos de idade, eu sei que eu vou ser médica pra ajudar pessoas. Então, com 7 anos de idade, sempre fui vocacionada para essa profissão. Eu tenho várias outras esferas que eu trabalho, né? Além da medicina. Então, eu canto, eu sou pintora, eu sou dançarina, assim como você. Eu trabalho na parte terapêutica, né? Eu tenho formação em psicologia do trauma, psicologia junguiana. Então, eu também sou uma terapeuta de trauma, né? Com a visão junguiana. Então, eu tenho várias outras formações além da medicina. Mas aquela criança, ela já sabia que ela seria médica porque o objetivo dela era ajudar pessoas, em especial famílias. Porque como os meus pais, por mais amor e dedicação que eles tenham me dado, eles não tinham estrutura emocional para a minha capacidade interna, que é absurda, é artística, né? Eles não sabiam lidar com aquilo, era uma criança muito expansiva. Eles foram me fechando, me contendo, que era a ferramenta que eles tinham. E que fez quem eu sou hoje. A minha fortaleza toda vem desse processo de me fechar e depois me abrir através da minha própria força, né? Através da minha própria, do meu próprio poder interno. E eu uso muito o símbolo da concha para isso, né? Aquela conchinha que foi fechada e que lá dentro foi formando uma pérola, né? E hoje eu posso transmitir essa pérola para muitas pessoas. Mas aquela criança tinha uma visão clara do propósito dela. Era ajudar pessoas, em especial as crianças, a serem felizes dentro das suas famílias. Era o que ela queria, era o que ela desejava, né? E durante o processo da minha jornada, muitas vezes eu precisei modificar a forma como eu atuava. Então lá, eu comecei na unidade de saúde, queriam me encaixar nos 15 minutos de consulta, eu falava, isso não é pra mim, eu não sei atender uma pessoa em 15 minutos. A minha consulta dura 1 hora, hoje, com a minha habilidade. Mas quando eu comecei na medicina integrativa, em 2015, ela durava 3 horas. 3. Mas eu fui criando habilidade interna para fazer 3 horas virarem 1 hora. E é bem feito, tá? É uma consulta bem feita, com início, meio e fim, e tarefas para a pessoa aplicar. Agora, a gente em uma consulta vai conseguir fazer tudo isso? Não. Por isso eu fui criando na minha jornada outras metodologias e formas com que o tempo que a pessoa passa comigo seja otimizado o máximo possível. Por isso que não tem tempo que ela vai ficar. Se ela quer só aquela parte inicial, ela vai ter aquela parte inicial. Se ela quer desenvolver essa integralidade, ela vai ficar mais tempo. E aí ela tem toda uma esteira de produtos na qual ela vai progredindo para que ela possa desenvolver todas essas esferas. Então a gente vai precisar aceitar os ciclos. Senão a gente vai entrar em burnout. Sim. Eu entrei lá atrás, porque estava retendo os ciclos, pelo medo de fazer diferente, né? A ansiedade é uma espécie de burnout ou não? Às vezes a ansiedade, ela é um dos grandes sinais, né? Esse estado da mente ansiosa é um dos grandes sinais, que vai coçar com essa exaustão. Você atende criança também? Depende muito do que é o foco, né? Se a criança, geralmente, principalmente até os 7 anos de idade, ela está refletindo o estado emocional dos pais. Certo. Então, nesse caso, se é uma criança pequena, eu vou dizer que eu vou atender o pai e a mãe, principalmente a mãe, porque vai estar lá o problema. Uma de 15. De 15 eu já atendo. Inclusive, sou boa com adolescentes. 15 Porque não é eu mais criança consigo- não, cara. Você pode enxergar como criança. adolescente. mas- 18. Eu consigo entrar Criança é no mundo 12, deles. 11 meses. Eu consigo entrar fácil no mundo deles, assim. É que ele é pai, né? Você Pela tem minha que- característica um pouco mais divertida e até meio autística às vezes, né? Eu consigo entrar bastante no mundo dos adolescentes. Eu tenho uns 2 casos, assim, bem de sucesso com adolescentes, com uso de drogas, né? Que conseguiram sair, porque eles tinham problemas sérios com os pais de abandono e eles não conseguiam se comunicar. A minha precisa de levar você lá. Sem detalhes sobre a dele. Ela é Muito intimidade. É introvertida. Sim. Ela vive o mundo só dela. Eu super entendo. A gente respeita o mundo dela, mas a gente não entende. Totalmente diferentes, Totalmente. né? A mais velha já superou Expansiva, tudo, já faz faculdade, comunicativa, namora, tudo. A mais nova é introvertida, vive o mundo dela, não sai dos computadores. Casulo. dali. Que coisa louca, né? São filhos dos mesmos pais, a mesma forma de criar. São e comportamentos totalmente diferentes. Eu já antecipo que vai vir mais 4 livros esse ano, e um deles eu trago exatamente sobre esse tema. O quanto que crianças saídas da mesma barriga, do mesmo pai, da mesma mãe, criadas na mesma casa, São mesmo diferentes. país, mesmo tudo, são completamente diferentes. Porque cada uma vem com uma energia de uma personalidade diferente. Elas vêm com tarefas diferentes para despertar naquela casa. Missões diferentes. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é
deve ser dúvida de muita gente que quer. A gente hoje convive com ansiedade, com diversas crises. Desculpa, eu com a caneca aqui. Como que a gente deve agir inicialmente? Lógico que, né? Se a gente está se deparando ali com uma pessoa com uma crise de ansiedade próxima de você, eu já me deparei e eu não soube como agir. O que nós aqui na base conseguimos fazer, assim, nesse primeiro atendimento, vamos colocar? Algo que você fez assim que você chegou ao mundo. Respirar. Respiração. Simples assim. Simples assim. Acalma tudo. Tua crise? Para crise. A respiração é o canal de conexão do espírito com o corpo. Foi como você entrou no mundo. Você estava lá sendo nutrido pela mamãe, cortou o cordão, o que você teve que fazer? Encheu o pulmão. Aí o seu pulmão, que é um dos grandes símbolos da vida, é o pulmão e o coração, né? Abriu e você recebeu a vida. A pessoa em crise de ansiedade, ela tá perdendo a vida. Ela tá aqui, ó, na cabeça descolada do corpo. Então, o processo, o antídoto, é respirar. Só que é difícil? É difícil. Porque a maioria dos seres humanos não respira. Ele só é aquela coisa assim, né? Mecânica. Come com o celular na mão. Então, o processo de retorno ao humano é a respiração. Então, você precisa respirar se você vai ajudar a pessoa. Então, você precisa respirar. Faz umas 3 respirações profundas para você centrar a sua energia nesse alinhamento que eu falei, mente, emoção, corpo. A sua energia centrada cria um campo eletromagnético que você tem, eu tenho, todos temos, que está conectado no cosmos, né? A gente chama de campo morfogenético, para depois quem quiser estudar. O seu alinhamento vai ajudar energeticamente no alinhamento da pessoa. E aí você vai convidar ela ao mesmo processo. Vamos respirar junto, eu tô aqui com você. Essa palavra é muito importante, essa frase. Olha no olho da pessoa, eu estou aqui com você. Você consegue sentir aí? Uhum. É isso. Eu estou aqui com você. Porque todas as vezes que essa pessoa sofreu um trauma lá atrás, onde ela sentiu a mente descolada do corpo, ela sentiu medo visceral e solidão. O trauma tem 3 componentes: a solidão, o medo e a impotência. Então, quando ela entra nessa crise, ela entra nesses 3 aspectos. Ela se sente sozinha, com medo e impotente. Quando você traz essa frase para ela, eu estou aqui com você, eu vou respirar, vamos respirar junto. Ela vai sair progressivamente do estado de trauma. Acabou a solidão, né? Acabou a solidão, você tá ali com a mão, tá com ela, sua energia tá com ela. O medo, ela vai diminuir, porque você tá com ela, não tá sozinha, né? E essa história da impotência, porque ela vai conseguir voltar a respirar e se conectar com o corpo. O corpo é que tem a potência. Sim. Você desacelera a mente, é mais Exatamente. ou menos assim. Você vai trazer a mente conectada no corpo através da respiração, como um elo mesmo. A respiração, pensa que ela é uma cola da mente no corpo. Isso é poderosíssimo. É super poderoso, porque você é como se fosse inteligência emocional. Uhum. Antes, é como se fosse não, deve ser, né? É isso. Treinamento de bombeiros. É como se você tivesse que dar um feedback, que não é feedback, é um pé do ouvido na orelha de alguém, porque ele fez alguma coisa errada, e você não filtrar isso antes, não respirar para poder falar, e você falar direto. No falar direto, você tá sem respirar, brigando com alguém, Sim. levando esse campo magnético de ruim para a pessoa e deixando... Eu fazia isso antes. Eu era Tanto assim. ela energeticamente de uma forma negativa. Exato. Só que assim, Não, o você buraco disse- é tão além, gente, porque assim, tudo isso só acontece porque a gente tá num sistema capitalista. As pessoas estão em busca de dinheiro. Em busca de ter mais dinheiro, ela tem percepção de menos tempo. Aí você pergunta, como está a sua vida? Está corrida. Nossa, mas todo mundo faz. E aí você tá correndo pra onde e pra quê? Aí você, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem no Master, né? A gente tá lá em 3 horas disponíveis pra fazer networking, buscar conhecimento e se conectar. Muitas vezes em 3 horas você só esteve presente 15 minutos. Você passou 2 horas e 45 no telefone com outras 25 pessoas. Você tá preocupada com outros 4.000 boletos. Então você não conseguiu estar. Resumindo, você passou 3 horas sem respirar. Exato. Porque você tá sempre na correria de viver. Então, o que eu percebo é assim, no básico de vida, as pessoas esperam realmente ter algum baque no corpo para parar num hospital, falam, nossa, agora eu preciso fazer alguma coisa. Agora eu preciso respirar. Agora eu preciso dar uma chacoalhada. Aí, quando eu falo, não é meu não. Quando eu falo, por exemplo, que eu faço yoga. Ai, mas aquele negócio, que coisa chata.
Beleza. A gente... Parado. Nossa, e dói, hein? É tônus pra caramba. Enlouquecido. Mas é o que eu penso. Quantas vezes você escova o dente por dia? 4, 3. Quantas vezes você come? 4, 3. Quantas vezes você respira com consciência? Não, hoje eu passei o dia e nem percebi que eu respirei. Então, estamos na ordem errada. Então, eu acho... Parece pra mim, assim, talvez... Eu também, acho que desde os 7, quando eu comecei a fazer teatro, comecei curso de gnose dos sonhos. Também eu tenho uma história bem parecida de concha, só que eu coloco a palavra gaiola, é pior. Mas eu percebo que nós somos pessoas um pouco atípicas, eu acredito, porque essa questão de respirar e estar presente fazendo o que está fazendo de verdade, 100%, vem do nosso interior. A massa que o capitalismo nos faz ir, eu julgo dizer que quase que não dá esse tempo para as pessoas respirarem. Se você tem... Eu era bancária. Que tempo que você tem de respirar? A não ser que o banco faça uma laboral com 15 minutos de respiração obrigatória para a área inteira, de 120 pessoas pararem para respirar. E aí começou a RN1 que o Guilherme estava falando, de mudança de lei, para evitar os processos trabalhistas, os problemas graves. Vamos regularizar aqui, se tem medida preventiva para isso. Você entende como sua missão é complexa de entrar num sistema tão grande para corrigir ou dar uma prevenção aqui, minimamente no indivíduo? É por isso que eu acredito sempre na raiz. Porque se a gente for querer resolver o problema das folhas, uma por uma, a gente não soluciona. Então a gente precisa ver na raiz. A raiz é o empresário e a decisão. Porque é só quando... aqui entra muito uma palavra que tem sido a palavra do ano. Eu trago isso muito para mulheres, mas trago aqui também para os homens. Posicionamento. Os homens têm mais facilidade com o posicionamento, né? As mulheres têm mais dificuldade. Mas para mim a palavra do ano é o posicionamento, ou seja, o que eu escolho viver. Porque lembra do campo morfogenético? Ele está instalado e ele vai nessa frequência, né? Se eu não estou consciente de mim e não tenho essa presença alinhada, eu vou simplesmente ser capturada e sucumbida por tudo como acontece. Agora, se eu digo assim, como lá desde a primeira unidade de saúde que eu trabalhei, onde o prefeito queria me comprar para fazer alguns desejos dele. E eu gentilmente disse para ele, olha, eu agradeço, pode ser que você tenha colegas que façam ou que você, né, tá pedindo, mas eu, sobretudo, sou ética no meu trabalho. No meu trabalho, se um idosinho chega e pega a ficha 4 horas da manhã, ele tem direito soberano sobre o seu indicado para pegar o atendimento dele. E eu vou honrar aquele que chegou lá, cumpriu a regra, porque eu estou lá por ele, na unidade de saúde. Então, desde sempre, essa clareza de como funciona para mim, como eu quero me posicionar, o que eu escolho para mim, é sucumbir a essa ansiedade, essa loucura, essa coisa que eu nunca tenho um tempo nem para comer? Ou vou escolher passar por todas as transições necessárias, como foi o meu caso, sair da empresa que tem que sair, se for o caso, sabe? Tomar encarar, decisões. mudei recentemente, tem 1 ano que eu tô em Sorocaba. Você até perguntou do meu marido, eu não tenho marido, eu vim sozinha, né? Eu vim sozinha, na cara e na coragem de ter família. Por quê? Eu recebi orientação para fazer isso interna, tá? No meu movimento, estar aqui para mim hoje com vocês, um grupo de empresários, referência na cidade, mostra para mim e me emociona que o meu caminho tem luz, que ele era claro de onde eu teria que estar, que eu estaria abrindo o meu aspecto profissional, que eu estaria me reposicionando no estado de São Paulo. Então, se eu não dou voz para esse lugar interno que me chama, a minha bússola interna, e vou sucumbir ao que está fora, a demanda que está, né, puxando fora, eu vou deixar de viver o meu propósito. O propósito que eu tenho como missão, pessoa física, Miriam, e que vai transbordar através da minha empresa, MS Saúde Integrativa, doutora Miriam Essen. Nossa, foi o melhor dia pra mim de todo o Guilherme tá até estarrecido. O que eu faço da minha vida? Você não tem noção. Cara, esse daí era o guru que nós precisávamos. Mas sabe o que é interessante? Tem 2 questões que você traz que é muito desconfortável. Assim, é muito desconfortável. Porque, imagina, o Master, por exemplo, ele tem 8 anos de vida. Jefferson tem 35 anos de empresa, né? Tem galera de indústria ali no Master que deve ter 300 colaboradores. Tem empresas do varejo também com 200 colaboradores. A roda automática, ela faz com que você busque MBAs, busque cursos, busque diretores para fazer gestão de cada tema. E
pouco se para e pergunta: o que você quer da sua vida? O que você tá buscando? Eu lembrei do rim do Jefferson agora. Do rim do Jefferson. Porque o rim, me emociona de novo, é esse órgão. Por isso ele é ancestral. Ele tem as informações que MBA nenhum vai te dar. E foi só quando você foi lá naquele curso que despertou pra quem é o Jefferson, que você voltou pra si. Que o seu rim parou de dar tanta pedra e que ele começou de alguma forma a fluir melhor. Tem ainda coisas que ele tá querendo te mostrar e que você vai entender progressivamente, mas você já alinhou ali de alguma forma mais profunda o seu caminho, você reposicionou na sua jornada. É porque eu precisei de ajuda, né? Foi alguém que me despertou, Mas que é o exato. seu caso hoje. Mas é lindo Exato. você entender que precisa de ajuda. É lindo. Exato, e pedir ajuda. Sim. E aqui eu não tô tirando lugar na NBA, vocês falaram do meu currículo. Meu currículo é absurdamente grande. Por quê? Porque eu bati em muitas portas para me entender, né? Mas chegou um momento da minha vida, acho que desde 2018, que eu falei, eu não faço mais curso agora. Acabou. Agora eu vou pôr pra Eu vou fora. terminar os que eu tenho, que eu tô fazendo, que eu estudei 4 anos de Enneagrama, né? Sou master em Enneagrama, sou treinadora de Enneagrama. O Enneagrama pra mim é sagrado, né? Então não é esse Enneagrama do corporativo, que talvez vocês já tenham visto por aí. Não, Enneagrama pra mim é de um outro estado. Enneagrama pra mim é a ferramenta através da qual eu construo esse corpo, essa presença, mente, corpo, emoções. A gente tem dentro da filosofia sagrada do Enneagrama, o que a gente chama realmente de Enneagrama de processos, que é, digamos, os primórdios do Enneagrama, antes do Enneagrama das personalidades. E ele vai trazer ferramentas para você fazer essa alquimia da mente com o corpo e as emoções, para que você seja um ser integral na sua totalidade, desse triângulo, né? Que é a mente, a emoção e o corpo físico. Então, o Enneagrama, eu estudei esses 4 anos profundamente, estudei em paralelo a psicologia do trauma e a psicologia junguiana e as leis biológicas, que é a base desse livro. Então, hoje essa tríade é a tríade da minha alma mesmo. É o que eu entendo que, na minha sabedoria ancestral, já estava dentro de mim. E esses 3 cursos, eles fecharam. Eles realmente selaram todo o meu conhecimento técnico para poder sentar numa mesa como essa e dizer assim, olha, tenho currículo e ciência para falar com vocês no mesmo nível. Mas a minha sabedoria natural, intrínseca, inata, ela vem muito antes disso. Eu diria Que é pra um você que, além do seu conhecimento técnico, que é absurdo, o brilho nos olhos, quando você fala sobre o que você faz e sobre o resultado que você traz nas pessoas, diz muito mais do que O técnico. o técnico. 100% verdadeiro. É absurdo. Eu tô aqui de frente pra você há quase 1 hora sem saber o que falar e até assustado, porque realmente eu vejo amor em tudo que você tá falando. Não é técnico, não é Na negócio. sua profissão não é ou empresária, business. né? Entendeu? De dentro, É absurdo, ó, até me arrepia de falar. Tá vendo como muito toca? forte. E eu acho interessantíssimo essa questão de tocar, porque a gente até tá no tempo, belezinha, pode deixar. Você fala muito sobre posicionamento e a sua missão é gigantesca. Você não tá à toa, né? A gente se conheceu em meditações, né? Por também amigos em comum, e aí eu te convidei. E você tinha super resistência, do tipo, Nádia, é um ambiente que as pessoas não estão nem abertas pra me ouvir. Eu falei, e eu acho que eu bati bastante na tecla de, tipo, você tem que estar em ambientes desconfortáveis que as pessoas não estão ouvindo o que você tem pra dizer, né? Sim. E eu também, assim, quando eu cheguei com eles também, o meu jeito é muito diferente do deles. É assim. verdade. É muito diferente. Então, o jeito de empresariar, o jeito de tocar negócio, a minha leveza é muito diferente do jeito prático, duro e corporativo deles. Só que o que eu penso também, a gente enxerga no outro só o que você quer mostrar. Eu só consigo te ler o que você realmente está me mostrando. Existem várias pessoas que estão tocando legados familiares, são herdeiros de business, né? Tem muitas nuances de vida que são impostas na nossa vida e não é o que a alma grita para você fazer. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha com ferramentas e ele é um musicista nível AAA. É difícil ter prosperidade, é difícil sorrir, é difícil pra caramba. Como que você recomendaria que as pessoas conseguissem se enxergar e lessem? Se elas estão no caminho que quando a gente chegou na Terra, era a missão que a gente combinou. Para quem acredita em espiritualidade, você fez um combinado do que você veio fazer aqui. Sobre os resgates, sobre a ajuda como ser terreno. O que você poderia direcionar num pensamento como esse, especialmente do empresário,
sobre você tá fazendo exatamente o que a sua alma grita para você fazer? Eu acho que o Gui trouxe muito esse espaço, né? O verdadeiro que você faz. Então, é a história da mangueira dando manga. O propósito é leve. Se tá pesado, tá fora dele. Ou tá precisando de ajuste, tá dentro, mas tá precisando de ajustes que não estão sendo feitos. Mas, em suma, o propósito é leve. Ele traz essa sensação que você experimentou. Eu não sei o que falar. Eu te escuto e tudo que você faz sentido. E é verdade, eu tô sentindo a verdade no meu coração. Esse é o lugar do propósito. Às vezes a pessoa vai ser um musicista e vai estar trabalhando em outra esfera. E ela vai precisar, ela já entendeu que ser músico talvez seja um propósito para a vida dela, tá? E aí ela quer trabalhar com isso. Porque não necessariamente, às vezes ela pode ser músico e trabalhar naquela empresa. No E paralelo. tá tudo certo, ela tá fazendo o movimento dela, ela tá acessando a verdade dela, ela tá providenciando o recurso financeiro para pagar as contas dela. Tá tudo certo. Se ela dá conta disso, toca o bonde. Eu, na minha personalidade, que é emocional, não dou conta. Eu sempre precisei fazer o que eu vim fazer no mundo como profissão. Então, no meu caso, no caso de boa parte das pessoas também, elas vão precisar fazer esses ajustes do profissional, para elas cumprirem no profissional o que é o que a alma delas chama para fazer. Eu costumo falar que às vezes o propósito da pessoa nessa vida é ser mãe. Ela vai trabalhar no corporativo e ela vai realizar essa missão, esse propósito sendo mãe, sendo a melhor mãe que ela pode ser. Mas vamos supor que ela não veio para ser mãe, ela veio para trabalhar que é o meu caso, né? A minha irmã, ela fez família, tudo. E eu fui a diferentona da família, né? Que casou e se divorciou e foi para fora e que sempre teve esse movimento muito para fora, pro externo, porque é claro que eu vim para trabalhar com pessoas, ajudar pessoas a se transformarem. E esse é o meu propósito soberano. Não tem quem me impeça. Por mais que eu ame minha família, não tem quem me impeça. Esse é o meu propósito soberano, ele vem de cima. Ele é comando, ele é orientação, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo de Jesus, não entrando em religião aqui, mas como um mestre, que ele sabia exatamente o que ele veio fazer aqui. E ele é o mestre em quem eu me inspiro. Ele sabia tudo, do começo, o meio e o fim. Ele é o mestre em quem eu me inspiro, porque ele estava conectado com o propósito divino que ele veio fazer na Terra. Então, às vezes, essa pessoa vai precisar passar por um processo. E aí eu sempre trago assim, eu gosto de trazer ferramentas práticas. Se eu entendi que eu sou músico e eu quero trabalhar, fazer isso da vida, mas eu tô trabalhando na empresa porque eu tenho contas para pagar, eu preciso fazer um planejamento. Quanto tempo mais eu preciso trabalhar nessa empresa, juntar dinheiro, enfim, para me planejar para fazer essa transição? Ah, são 6 meses, 1 ano? Perfeito. Nesses 6 meses, 1 ano, eu vou reduzir gastos em coisas que são supérfluas, que não estão conectadas no meu propósito. Alimentação tóxica é um exemplo clássico. As pessoas gastam bastante dinheiro e ficam se intoxicando a visão no propósito, inclusive. Então, eu vou cortar isso, eu vou estar mais presente comigo, eu vou ter mais... vou colocar minha energia em construir esse caminho. Durante 1 ano eu vou fazer isso. Durante 1 ano você vai conseguir fazer a transição, porque você decidiu. Você se posicionou. Todo mundo precisa da doutora Miriam, cara. Falando nisso, Miriam, aonde as pessoas acham você nas redes sociais? Quais são as suas redes sociais? Tá. Principais canais que eu trabalho hoje é o meu Instagram, é doutora Miriam Ecker, né, com Y, do jeito que escreve meu nome. Assim como o YouTube também, doutora Miriam Ecker. O meu YouTube eu tô retomando ele agora, tô organizando um site também, que é onde vai ter todos os acessos de tudo que eu faço, mas isso ainda tá por vir. Por enquanto é o Instagram e o YouTube, onde as pessoas podem entender um pouco mais a fundo. Lá no YouTube tem toda a minha metodologia de trabalho, a medicina de corpo e alma, como ela acontece, né? As pessoas conseguem entender a partir dali essa visão ampla, que é realmente um pouco mais complexa e diferente do padrão. Então, elas se conectam por ali. No meu Instagram tem o contato telefônico, elas podem também chamar por ali no direct, eu mesma que respondo os directs, né? Então, eu faço essa questão de interagir. E essas são as formas que as pessoas conseguem chegar. O livro, tem muitas pessoas chegando através do livro, porque no livro tem as redes sociais, né? O livro tem, alguém pode ter acesso a esse livro e comprar em alguma plataforma? Ou não? Ele tá para sair em plataforma, eu não sei se ele já saiu, mas em geral você compra direto com o autor. Então a pessoa pode entrar no Instagram também e pedir. Lá no Instagram ela pode, olha, eu quero adquirir o seu livro. E daí a gente vai fazer o processo para encaminhar para casa dela. Perfeito. Tem tanto o livro digital quanto o livro físico. E consultório?
Consultório aqui em Sorocaba, no Espaço São Francisco, e em São Paulo, no Terra Luz, em Moema. Consultório físico. Mas atendo online para qualquer pessoa do mundo, em qualquer lugar que estiver. Muito bem, depois dessa aula, Gratidão. alguns chacoalhos, a gente quer agradecer muitíssimo sua participação. Eu sinto que tudo tem sempre um propósito de acontecer, mas até o timing é importante, né? Esse amadurecimento, até dos relacionamentos, das conexões, para aí sim nascer um conteúdo, eu acho que foi tudo perfeito como é, né? Sim. Então, te agradeço muitíssimo, espero que tenha ajudado cada um desses espectadores, especialmente esse perfil como o nosso, de empresário e empresária, para que a gente realmente viva com mais alinhamento, com mais posicionamento e se autoconhecendo cada dia mais. Gratidão. Muito obrigada. Essa é a palavra de hoje. Nunca fez tanto sentido, né, Jé? Gratidão. A gente vive e aprende, né? Caraca. Cada dia A gente mais. tem que aprender. Aproveito também para falar para as pessoas que estão aí curtindo a gente, que possam compartilhar, seguir o Instagram nosso também, que é @masterbsp, Isso mesmo. e também o nosso site que é www.masterbsp.com.br. Perfeito. Lá vai ter todos os membros do grupo, as empresas que participam, e você que quer participar também, chama a gente no Instagram e no direct, que a gente pode ter um prazer de conversar com você também, a gente também responde, né? Diretamente. É isso aí. Acho que esse é um diferencial. E gratidão, eu acho também, queria dar uma dica só para finalizar, seria muito interessante de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, você compartilhar alguma coisa de conhecimento pra gente no grupo, Sim, vindo sim. de você. Perfeito. Pílulas de luz, né? conhecimento. Muito legal. Me coloco à disposição. Isso é legal para as pessoas entenderem que há necessidade, sim, de ter uma pessoa como você na vida dela. Que bom, fico feliz. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Agradeço esse timing, né? Eu acredito também como você que tudo acontece exatamente no momento que tem que acontecer, para que a gente tenha esse receber dessa luz, dessa esfera que vai além da gente, né? E ela precisa, às vezes, de uns encaixezinhos em mim, em vocês, em quem vai estar ouvindo. E sempre a mensagem é essa, que você se abra para essa nova consciência, né? Como eu um dia me abri, venho me abrindo cada vez mais, como vocês se abriram aqui, como a gente também deseja que os nossos espectadores se abram. E é assim que esse posicionamento dessa luz que nos habita vai cada vez se tornar mais matéria para que a gente viva o estilo de vida que a gente realmente deseja viver, sendo feliz, sendo família, né? E transbordando isso também para as outras pessoas nas quais a gente está conectada.